Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais esta conversa Portugal e Brasil unidos pelo ambiente. Todos os meses, o eurodeputado Francisco Guerreiro e também a Silvana Andrade, presidente da ANDA, Agência de Notícias, vão reunir-se para falar sobre ambiente e também sobre os animais e muitos outros assuntos relacionados com sustentabilidade também, que nos interessam. Esta parceria tem como objetivo estreitar a relação entre os dois países nestas matérias. Francisco Guerreiro é o único eurodeputado português que integra o Grupo dos Verdes, é assumidamente vegan, tem liderado várias iniciativas parlamentares relacionadas com o ambiente e os animais e é igualmente uma voz ativa no momento de questionar a Comissão e o Parlamento Europeus sobre o que pode ser melhorado nestas matérias. Francisco Guerreiro é eurodeputado do Grupo Verdes, Aliança Livre Europeia, é primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural e exerce funções também nas comissões de Orçamentos e das Pescas. A Silvana Andrade é jornalista, fundadora e presidente da ANDA, a primeira agência jornalística do género no mundo. Com uma carreira na imprensa brasileira, trabalhou como repórter, coordenadora de produção, editora e também editora-chefe em redes de televisão e produtoras de vídeo. Atuou ainda como jornalista em empresas privadas e em órgãos governamentais e é responsável por propor a ideia que autoriza o Poder Executivo a criar hospitais veterinários públicos no estado de São Paulo. A cada mês destas conversas temos um convidado que vai partilhar ideias e também ideais sobre o planeta e sobre os animais. E hoje o nosso convidado é David Miranda, é jornalista e político brasileiro, filiado no Partido Socialismo e Liberdade e é atualmente deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ambientalista, animalista e ativista LGBT, ocupou a vaga do deputado federal eleito Jean Willis, que decidiu não assumir o mandato e deixou o país devido a ameaças de morte. Também já vamos falar sobre isto. Colabora com a ANDA e atualmente estão a analisar uma decisão da Agência Nacional do Petróleo e também do Governo Federal que autorizou a exploração de petróleo e gás em áreas próximas do arquipélago Fernando de Noronha. Coordenou a campanha pelo asilo a Edward Snowden no Brasil e trabalhou ativamente junto do marido, Glenn Greenwald, nas revelações dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos efetuados pela Agência de Segurança Nacional. Temos vários assuntos para conversar. Muito boa tarde aos três. Obrigada pela vossa presença. Queria pedir-vos uma introdução nesta nossa segunda conversa para o Francisco e para a Silvana, naturalmente, para o David as boas-vindas. Mas, Silvana, hoje começo por ti. Uma mensagem de boas-vindas. É com muita alegria que eu estou aqui com o David, com o Francisco, com você, Patrícia, e eu tenho certeza que essa live será maravilhosa, porque são dois grandes políticos, são duas grandes vozes em defesa do meio ambiente, em defesa dos animais e de minorias. O trabalho que o David tem feito no Parlamento brasileiro é irretocável, assim como do Francisco, que tem uma participação importante hoje, né? Você está trazendo boas notícias em relação, inclusive, ao tema da nossa conversa da última live. Então, é muito feliz e eu gostaria de ouvir, porque o David, dentro do mandato dele, entrou recentemente com uma ação, na verdade, um PDL, um projeto de decreto legislativo, em relação a um crime que o governo federal está tentando fazer em Fernando de Noronha, em toda aquela região, que é um patrimônio da humanidade. David. Oi, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Francisco, Silvana, Patrícia. Realmente, a gente tem muitas coisas para debater sobre o que acontece no Brasil. Fernando de Noronha é uma das questões que a gente vai estar debatendo aqui, mas também o projeto, né, que o governo Bolsonaro, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tende a acabar com todo o ecossistema que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa estar falando profundamente sobre esses temas aqui e a gente vai debater um pouco mais à frente. Francisco, só faltas tu.
Pronto, por estas apresentações, a pouco mais tenho a dizer. É sempre um gosto, apesar de ser o segundo live que fazemos, é um gosto imenso estar sempre com a Silvana e estou ansioso para ouvir os desenvolvimentos da parte do David, porque realmente é algo que me preocupa bastante e preocupa muito os eurodeputados, a situação atual política, social e económica do Brasil, da América Latina no geral, mas no Brasil, porque temos uma proximidade muito grande, uma proximidade cultural, somos países irmãos, e é com grande preocupação que vemos políticas públicas a serem fortemente pressionadas para condicionar muito a vida dos brasileiros, que tem impacto hoje em dia no mundo globalizado, em todos nós. Por isso estou bastante expectante para ouvir o que é que o David nos vai dizer e trocarmos aqui umas ideias, até possíveis colaborações para garantirmos a efetiva proteção social, económica e ambiental, não só do Brasil, mas de todos nós. E vamos começar já por aí, David. Começamos por esta questão de Fernando de Noronha. O governo autorizou a prospecção de petróleo e gás natural e o leilão deve acontecer brevemente. Fala-nos sobre isto, o que é que está em causa? Porque muitas pessoas não percebem. Primeiramente, para a gente poder falar sobre a extração de gás e petróleo em Noronha, a gente tem que falar sobre o projeto do governo Bolsonaro contra o meio ambiente, que é muito importante para todas as pessoas entenderem o que ele e o seu ministro do meio ambiente têm feito. Bolsonaro é o único presidente que foi eleito com a bandeira dizendo que ia acabar com todas as gestões, com toda a fiscalização que existe. Essa foi a única promessa de governo que ele cumpre a risco. Ele falou que não teria demarcações indígenas, ele falou que não teria fiscalizações, ele desaparelhou todos os estados, ele tirou dinheiro das fiscalizações, o IBAMA, do IPEA, de todos esses órgãos que fariam as fiscalizações, né? Tivemos aí muitas queimadas na Amazônia, os grileiros, e tem muito projeto que o Bolsonaro está construindo contra o meio ambiente aqui no Brasil. A gente sabe que a gente teve a maior queimada da história, 30% do Pantanal foi queimado por causa desse processo que o Bolsonaro instiga seus seguidores, os grileiros, a queimarem o local, porque depois eles vão estar lá reivindicando aquele espaço para a criação de animais, para poder fazer compra, o que eles quiserem fazer. Isso é muito importante a gente entender que isso é uma política que o Bolsonaro vem construindo no país. Ele vem construindo isso em todas as plataformas. E ele vai construindo, retirando profissionais de carreira nos órgãos de inspeção, vai tirando e colocando militares nesse local, tirando todas as equipes técnicas que têm experiência para poder cuidar, para fiscalizar, para poder fazer um projeto enorme de meio ambiente no Brasil. Ele retira recursos, né, gasolina de helicóptero, de carros que ficam parados e não dá para poder fazer a fiscalização nesses lugares. Ele acaba sufocando todo o sistema e deixando inoperável. Em 2020, a gente teve muitos problemas com isso. Em 2019, a gente teve um dos maiores desastres marinhos com vazamento de óleo que se deu lá no começo de junho, e terminou no final do ano com um problema enorme de vazamento de óleo em toda a costa brasileira, praticamente, onde a população pesqueira que estava ali sem equipamento, sem nada, utilizando da sua mão para poder limpar as praias, enquanto a gente via a inércia do governo e do Ministério do Meio Ambiente. O que acontece é realmente esse projeto que é para destruir, que é equinocida, que é um projeto para acabar com o meio ambiente e que visa simplesmente as grandes empresas, porque tudo está conectado dentro do ecossistema. Não dá para a gente sobreviver sem um ecossistema onde a gente tenha água, onde a gente tenha a consciência sobre os resíduos que a gente está produzindo, que a gente não tem uma fiscalização, porque a gente pode entrar numa área, desmatar uma área e pode animais migrar para outros locais e terem pestes, podem ter animais que acabam com uma situação predatória. Então, todo o ecossistema vem sofrendo com as políticas do Bolsonaro no país. Fora ele ser um genocida e estamos numa pior
crise econômica e de saúde no mundo, que se dá também por uma crise sanitária de um ecossistema, que a gente ainda aí, o mundo está olhando para a gente, e olhando muito, porque não existe lockdown no Brasil. O presidente entra com processos contra governadores, porque eles estão fechando os estados, né? E para poder fazer o lockdown, ele está entrando com processos hoje contra 3 governadores e vai entrar contra muito mais. E a gente está aí entrando numa curva a pior, e a gente está tendo variantes do vírus, porque... O que é que esses processos implicam concretamente? Qual é a razão desses processos? A razão desses processos é para que ele não impeça as pessoas de abrirem os mercados, toda a função que existe nos estados, que os governadores estão decretando lockdown agora, para que a gente tenha a taxa de contaminação caindo e para que a gente possa ter um controle, porque faltam UTIs, faltam respiradores, faltam todo um sistema que as pessoas estão na fila simplesmente para morrer. O que aconteceu em Amazonas, que teve essa mutação do vírus, o vírus está espalhando pelo país inteiro. Eu, há um mês e meio atrás, mandei um requerimento para todos os governadores, para os 27 estados, 26 mais o Distrito Federal, para poder eles terem políticas sobre essa variante que sai. E o Bolsonaro simplesmente ele quer assustar isso, ele quer abrir tudo, ele quer matar todo mundo. Esse é o plano do Bolsonaro, junto com esse plano louco que ele tem de atacar o meio ambiente. E o Bolsonaro ele é assim, e ele tira todas as fiscalizações porque ele também foi multado. Isso nos leva ao arquipélago de Fernando de Noronha, que é, né, aí um patrimônio mundial que tem uma biodiversidade incrível e que a população dali vive sobre a pesca e o turismo não predatório, porque o arquipélago é totalmente cuidado, né? Ele tem limite de capacitação de pessoas que podem entrar e tudo mais. Só que esse não é o primeiro ataque que o Bolsonaro faz. Ele queria mandar cruzeiros para lá, acabando com todo o rochedo e toda a biodiversidade marinha, podendo espantar, e a maioria desses turistas ficam nos cruzeiros. Isso daí foi no ano de 2019, nós combatemos. Então, por que agora ele vem e quer fazer a extração de óleo e de gás nos arquipélagos de Noronha? Mais um ataque direto ao arquipélago. Por quê? Porque é muito fácil para o Bolsonaro ser inimigo do meio ambiente. Nós vivemos uma crise sanitária enorme, então ele acha que as pessoas não vão entender a necessidade enorme de que a gente tem para poder lutar pelo ecossistema, que é todo de vida. Então, quando ele entra com isso, ele acaba com a população, acaba com a pesca, acaba com os arquipélagos, e existe o risco da gente ter aí, né, mais um vazamento que vai acabar com todo aquele ecossistema que a gente ainda não consegue mensurar do que aconteceu em 2019. Então, assim, precisamos trabalhar. A gente conseguiu colocar um PDL para poder sustar o que foi o decreto que a Petrobras e Bolsonaro colocaram para fazer essa extração no leilão, e a gente já tem prerrogativas que na luta a gente conseguiu fazer antes, mas a gente precisa continuar lutando cada vez mais, porque o ecossistema é a base de toda a sobrevivência dos seres humanos e todos os seres humanos na Terra. Então, se a gente deixar um genocida, né, no poder, fazer esses ataques ao meio ambiente, a gente está fardado a morrer junto com todos os meio ambientes que ele está atacando. Então é imprescindível que a gente lute não só por Noronha, pela Amazônia, pelo Pantanal, pela floresta amazônica, mas por todo esse ecossistema que as pessoas muitas das vezes não param para prestar atenção, porque elas estão com fome, porque precisam da renda emergencial básica, porque estão morrendo de Covid, mas a diferença está tudo interligado. Sem um ecossistema, sem cuidar do ecossistema, e se não ter uma verba para o meio ambiente, a gente está fardado a falhar como a humanidade, e todos nós vamos morrer de vários sintomas disso. David, e os brasileiros percebem esta realidade, esta necessidade de ter como base os ecossistemas vivos e saudáveis? Já começam a perceber aquilo que está a acontecer?
Muitos brasileiros têm essa consciência. Depois do grande evento que a gente teve aí de vazamento de óleo, né, que foi uma das maiores catástrofes que nós temos, e também por a campanha internacional, quando a gente vê o Pantanal queimando, a gente vê a Amazônia queimando, e muitos órgãos internacionais começam a se movimentar, e a política internacional, né, países europeus começam a falar de sanções que não vão entregar dinheiro mais, porque a realidade, né, é que nesses últimos 21 anos, a gente tem o menor orçamento para meio ambiente, para a pasta de meio ambiente, para a Secretaria de Meio Ambiente, de todos os últimos 21 anos. Ele faz isso porque ele não quer que exista fiscalização, porque ele trabalha em prol dessa galera. E muito do que a gente consegue para poder salvar a Amazônia são com as organizações internacionais que dão esse dinheiro. Mas essa era uma obrigação do Estado. Era uma obrigação do Estado, e a gente tem que depender de capital privado, muitas das vezes, para poder lutar pela vida e sobrevivência do nosso ecossistema, que está sendo destruído agora pela política negacionista e genocida e ecocista do governo Bolsonaro. Então, para criar mais consciência à população brasileira sobre o nosso ecossistema, nós precisamos estar fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui, conectar parlamentares de vários países que têm consciência sobre o ecossistema, que têm necessidade de entender como o meio ambiente está funcionando, e que a gente possa entrar em tribunais internacionais contra esse genocida, esse econocida que é o Bolsonaro e as políticas dele. Então, se a gente consegue operar e conectar, a gente cria mais consciência para a população, não só brasileira, mas global. Pelo menos algumas pessoas que estão a acompanhar-nos estão a dar conta exatamente disso. Silvana. Tudo que o David tem falado aí, eu gostaria apenas de fazer uma pontuação. O ano passado só houve uma multa, apesar de termos tido incêndios históricos, destruição histórica no Pantanal e na Amazônia, na floresta. Apenas uma multa foi aplicada. Como o David falou, todos os organismos públicos, instituições públicas que regulam e fiscalizam o meio ambiente no Brasil foram desmontadas. Eles tentaram também, o ano passado, no final do ano, David, eu não sei se você lembra, mas desregulamentar a proteção de áreas, por exemplo, de restingas, né? Uhum. E uma ação no Supremo Tribunal Federal conseguiu barrar isso. Então, a todo momento, e a gente está vivendo agora num momento muito sensível e perigoso, porque a presidência e a vice-presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, David, você pode falar melhor do que eu, estão nas mãos de pessoas que são declaradamente favoráveis, incentivadoras e participam dessa política de destruição. Inimigos mesmo. Então, é uma presidente que ameaça as ONGs, ameaça os ativistas, sem qualquer fundamento, simplesmente pelo próprio poder que tem, é um abuso de autoridade, dificultando aí, através das ameaças, processos contra ativistas e organizações, o trabalho que vem sendo feito com muita coragem, porque hoje, mais do que nunca, os ativistas, né, estão vivendo sob ameaça. O Brasil tem um histórico de ameaça e assassinatos de ativistas muito grande. Hoje, o cenário é ainda pior. Mas, para além disso, você falou da questão do petróleo, e a gente vê claramente, né, essa política sistemática e muito bem pensada de destruição ambiental. Quando houve o derramamento de óleo cru, de petróleo no Nordeste, principalmente, começou no Nordeste, se espalhou até a região Sudeste, o governo federal fez absolutamente nada e apenas culpou a Venezuela, né, porque aqui tudo se resume a isso. E assim, da mesma maneira, foi no Pantanal. Os incêndios, a ANDA, inclusive, entrou naquele momento com uma ação no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, e depois no Supremo Tribunal Federal, exigindo que o governo federal, tomassem providências para conter os incêndios, e o que a gente via naquele momento era o governo federal gastando 6 milhões apenas em combustível, para fazer uma simulação de guerra contra a Venezuela. Então, esse é o tipo de governo que o Brasil tem. Os impactos ambientais
como o David também falou, vão, a médio e longo prazo, também serem sentidos em outras regiões do planeta, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. O Brasil, nos últimos 2 anos, aprovou mais de 1.000 novos agrotóxicos, alguns deles tiveram, inclusive, a toxicidade rebaixada, o nível de toxicidade. Então, é uma política genocida em todos os sentidos. Os brasileiros estão sendo envenenados. Quem compra produtos do Brasil também está sendo envenenado. Então, a Comissão Europeia precisa prestar atenção em tudo que está acontecendo. A gente falou numa live anterior, eu vou repetir agora, comprar produtos do Brasil hoje é comprar veneno. Todas as instituições ambientais, assim como outros órgãos públicos no Brasil, mas eu vou me ater apenas às instituições ambientais, estão hoje sendo chefiadas por militares. Então, tudo foi aparelhado. É um plano de verdade pensado, sistematizado para destruir. Então, as fake news continuam aqui. Agora, a prova, Patrícia, você tocou nisso agora há pouco, de que a consciência do brasileiro tem aumentado, é que a rejeição ao Bolsonaro é maior. Então, hoje, de acordo com a última pesquisa, eu não entendo como, mas ele ainda tem 26,5% de pessoas que acham o governo dele bom e ótimo. Então, são pessoas que devem estar dentro do governo, pessoas que têm o mesmo projeto de destruição dele. Ele não está à toa no governo, e, assim, reforço o que o David falou, a gente está precisando de muita ajuda internacional, porque faltam, neste momento, né, para além da questão ambiental, faltam anestésicos para as pessoas serem entubadas. Então, em algumas cidades e capitais do Brasil, as pessoas estão sendo entubadas sem anestésicos. Imagine a dor disso. E o governo federal, ele diz, vocês têm que deixar de mimimi, de chororô. Estão chorando muito, coisas nesse sentido. Então, é um governo perverso. É perverso. Já poderia, sim, e onde está o Tribunal Penal Internacional, que não está dando atenção e foco, porque ele precisa ser julgado. O desmatamento da Amazônia, o apoio aos grileiros, com essas pessoas na Câmara, é o que eles chamam passar de boiada, a gente vai ter a liberação da caça, os grileiros vão invadir tudo, as terras que já estão sendo bastante invadidas, agora eles vão ter carta branca. Os índios estão sofrendo um etnocídio. Os povos originários, que a gente deveria render a eles homenagens, né? Os quilombolas, enfim, aqui o Brasil se tornou uma terra absolutamente sem lei. Então, a Polícia Federal, nos incêndios do Pantanal, disse que os incêndios eram criminosos. No entanto, porque temos, infelizmente, um presidente que incentiva e empodera esse tipo de pessoa. Precisamos ter no país alguém, um líder, um presidente, que zele pela nação e não que destrua. Então, quando o David falou, e eu reforço, é preciso atenção internacional neste momento ao Brasil. Estamos numa ilha muito fechada, né? Porque o que acontece aqui, estávamos conversando antes, é um processo de destruição, de genocídio de todos. Estamos à mercê apenas de Deus, porque o sistema médico público e mesmo privado está completamente falido, no sentido de que não tem mais espaço para ninguém, 95%, 90%. São Paulo entrou em colapso, está começando, em algumas cidades já entrou em colapso, mas a capital já está chegando perto de 90% de ocupação das UTIs, não existe medicamento. Hoje o governo anunciou que vai comprar 100 milhões de doses da vacina, estamos no dia 19 de março. E há pessoas a serem, milhões de pessoas a serem vacinadas nos outros países e no Brasil ainda se pode escolher. Nada. Exatamente. Então, pedimos, eu e o David, estamos aqui hoje nessa live, David, para pedir,
né, para jogar luz e pedir a atenção das autoridades internacionais em relação à crise sanitária, ambiental, econômica, em todos os sentidos, social, na qual mergulhou o país após a eleição do Bolsonaro. Francisco, a Europa está atenta, mas está suficientemente atenta a estas questões? Do meu ponto de vista, não. Tanto não está que uma das prioridades da presidência portuguesa para o Conselho da União Europeia, neste semestre que lhe coube dirigir ou parcialmente dirigir os destinos da União Europeia, foi finalizar o acordo com os países do Mercosul. E isto parece uma prioridade totalmente desvinculada da realidade, e que valida, no fundo, valida toda esta política que tem sido partilhada e exposta pela Silvana e pelo David, que faz parte de um projeto, portanto faz parte de um projeto claro de destruição social e económica que não se coaduna com os princípios básicos de humanidade, de proteção ambiental e que vai mesmo contra os parceiros científicos em várias matérias, na área da saúde, mesmo na área da preservação da biodiversidade, respeito dos direitos humanos, e nesse sentido entristece-me a mim, como português, saber que o meu governo, que tem uma oportunidade fundamental de fazer algo diferente e de pôr o pé na porta e de claramente dizer que este acordo não serve porque mesmo que tenha sido negociado durante 20 anos, não é a durabilidade desta negociação que faz com que ele se valide. Portanto, os pressupostos continuam basicamente os mesmos. Aliás, hoje saiu uma notícia que a provedora, por assim dizer, o Bundesman, que é o termo mais corrente, a Emily O'Reilly rejeitou, através de um parecer, o acordo do Mercosul, porque não foi feito um estudo de impacto ambiental, social, económico e que releve também os direitos humanos. Portanto, no fim da negociação, todos estes conceitos que para mim e para nós deveriam ser fundamentais para garantir que o negócio fosse e que deviam estar no início da negociação, não é? Deviam ter sido contemplados antes. A base, não é? Quer dizer, se for comprar uma casa, se eu for a negociar a venda de um imóvel, se for fazer qualquer tipo de comércio com qualquer entidade de bem, tem os princípios básicos, portanto, transparência, garante de equidade entre as partes, que há um processo justo se alguma das partes não cumprir, que há vínculos legais que me possam permitir recorrer dessas decisões, e num acordo tão substancial, tão estrutural como este, entre a União Europeia, que supostamente é o baluarte da democracia e é o suprassumo das medidas ambientais, também temos que considerar isso segundo os dados científicos, mas na perspectiva geral ainda conseguimos ser um exemplo em várias matérias. Depois validamos e priorizamos a finalização deste acordo, só que este acordo depois ainda tem que ir ao Parlamento Europeu, que não é legislador. Portanto, aqui o David disse-me que tem a possibilidade, como deputado federal, de apresentar a legislação, o que é muito bom. Nós, como deputados europeus, não temos essa possibilidade, nós somos co-legisladores, portanto, grande parte da legislação vem da Comissão Europeia e depois passa pelo Parlamento Europeu, onde nós temos opiniões e tentamos negociar, mas nós não temos essa capacidade. Portanto, é uma também das nossas propostas, é que o Parlamento Europeu tenha essa capacidade legisladora para poder também garantir mais ênfase em matérias que para nós são fundamentais. E não deixa de ser triste, como português, sentir que mesmo os meios de comunicação social muitas vezes abandonam matérias tão importantes e que dizem, no fundo, a todos. Quando nós vimos há cerca de um ano atrás os grandes incêndios na Amazónia, ficámos todos muito comovidos, ficámos todos com lágrimas de crocodilo. A nossa Amazónia, a Amazónia é de todos, palavras ocas, palavras vãs. E depois, quando temos a oportunidade de realmente ajudar os brasileiros e ajudar-nos a nós até poderíamos estar a pensar que podemos ser as pessoas mais egoístas, os europeus são os mais egoístas, porque se estão a proteger a eles mesmos, porque isto está, como disse a Silvana e o David, está tudo interligado. Portanto, no expoente máximo tínhamos até que ser egoístas, mas nem isso conseguimos ser, porque queremos continuar a validar um acordo que não tem os pressupostos base. E estava aqui, o David estava a falar, e é uma matéria que também me toca muito, porque eu estou na Comissão de Pescas, e é este esquecer que o oceano é um organismo vivo.
e a possibilidade de prospecionar e extrair ainda mais petróleo não só vai contra o que nós queremos, que é uma descarbonização da economia, portanto a aposta em energias realmente limpas e sustentáveis e descentralizadas, portanto também não me parece que faça sentido, por exemplo, a construção de grandes barragens, como foi também no caso do Brasil, que devastou uma grande área da zona amazónica. Portanto, mesmo esses investimentos têm que ser descentralizados, portanto, adaptados às pessoas, às famílias, às empresas, às comunidades, nas favelas, e depois causa um grande espanto de ver que continua por parte de muitos países, aqui não é só o Brasil, em Portugal também tivemos este debate com a possibilidade de prospecionar petróleo e gás também na nossa costa, e felizmente com os movimentos sociais e ONGs ambientalistas e uma grande mobilização conseguiu-se pressionar o poder político para ficar em stand-by. Ainda não é certo que não haja, mas não é propriamente positivo, portanto a classe política vigente não parece caminhar nesse sentido, mas é realmente devastador ver que se está a caminhar no sentido comprovado de errado, que realmente não vamos conseguir combater os impactos e mitigar os impactos das alterações climáticas, e isso depois reflete-se na vida das pessoas. Portanto, pessoas e comunidades já têm tantas dificuldades, vão sofrer ainda mais com problemas que estão ligados ao desmatamento, à erosão dos solos, à escassez de água, à própria contaminação dos recursos com microplásticos, com poluentes, com agrotóxicos, e isto é algo que nos deve unir, e felizmente estamos aqui hoje para tentar também travar aqui mais contactos e mais ações para alertar. Infelizmente, para vos dar uma perspectiva, os verdes europeus têm apenas 10% do Parlamento Europeu, portanto nós sozinhos não conseguimos condicionar a agenda do Parlamento e da Comissão Europeia, mas quanto mais vozes se unirem, por exemplo, os socialistas em Portugal já disseram que vão validar o acordo do Mercosul, e o governo socialista é o governo que está atualmente no poder e que está com cerca de 35% nas sondagens. Portanto, se as eleições fossem amanhã, seria o governo outra vez. Portanto, um governo socialista que não consegue olhar também para os impactos sociais, económicos e ambientais e valida com uma tapa nos olhos por baixo este acordo do Mercosul, parece-me que também tem que fazer uma introspeção de realmente qual é a sua índole até ideológica, porque vai mesmo contra os seus princípios ideológicos, parece-me. Francisco, mas sentes que esta decisão agora que ficámos a conhecer esta tarde da Provedora Europeia, a Provedora de Justiça, acaba por ser uma pequena vitória depois de tantas iniciativas, e tu também no início de fevereiro moveste uma iniciativa, escreveste à presidência portuguesa e pediste que este acordo não fosse firmado, pelo menos não fosse findado nesta presidência portuguesa, nestes 6 meses? Não, este parecer veio nos dar razão, no sentido em que teria que haver, e terá que sempre que haver na nossa perspectiva, se este acordo for reaberto, terá que haver condicionantes legais e vinculativos que protejam realmente estas comunidades. Quer dizer, falou-se aqui do genocídio que está a acontecer dentro da região amazónica, portanto uma cultura milenar que está a ser dizimada, e isto parece que não condiciona este acordo ou estas visões mais alargadas de mudar estruturalmente este acordo. Portanto, é realmente assustador, mas felizmente nós fizemos, ainda não obtive resposta, portanto ainda estou à espera da resposta da presidência portuguesa. Oficial, exatamente, mas não deixa de ser triste que depois isto também se vê noutros acordos comerciais. Por exemplo, estamos agora, a União Europeia está a tentar negociar e finalizar um acordo de investimento com a República Popular da China, que também, lá está, não é propriamente o país que seja um epicentro dos direitos humanos e da proteção ambiental, e podemos falar de Hong Kong, podemos falar de Taiwan, podemos falar do Tibete, podemos falar da comunidade uigur, entre tantos outros problemas que existem naquela comunidade. E isto é passar um cheque branco, não só ao governo de Bolsonaro, por um lado, como também a um governo de partido único, que é o governo comunista, portanto, no popular chinês. Não sei se querem acrescentar fazer algum comentário a isto que o Francisco acabou de dizer, Silvana.
Não, e eu sugiro até aqui agora que depois nós pensemos, Francisco, David, em um novo questionamento à Comissão Europeia, né? Diante de tudo isso que a gente está discutindo, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e que tem ligação também direta com a comunidade europeia, eu acho que a gente pode também discutir, e o Francisco, muito bem nisso, tem tido um trabalho ativo e de extrema importância com esses questionamentos. E a resposta da provedora, como a Patrícia falou agora, é uma resposta também às ações que o Francisco tem tido junto ao parlamento em relação ao Mercosul. Estávamos a falar do Pantanal, da Amazónia, surgiram aqui estes nossos nomes, porque fazem parte da nossa vida, nos vossos discursos. O que é possível fazer para salvar a Amazónia, David? O impeachment do Bolsonaro urgente, desse genocida, primeira coisa, porque eu e a Silvana falamos até um pouco. O que acontece é que existe um aparelhamento inteiro do Estado. Ele trocou oficiais de todas as áreas e ele colocou militares nesses lugares. E os militares trocaram funcionários de carreira e ele fez uma conexão em uma rede inteira. Isso não só no meio ambiente, ele fez isso em todos os sistemas. Mas agora, para a gente conseguir lutar e conseguir fazer com que a gente tenha medidas ali, são medidas no Congresso brasileiro, a gente tem que fazer medidas em conexão para a gente chamar a atenção não só do Brasil, mas países da América Latina, países da União Europeia, países que possam assinar documentos chamando a atenção para a OEA, para a ONU, para a OMS, porque simplesmente o que não acontece quando você tem uma queimada no Pantanal e uma determinada espécie silvestre vai para uma outra determinada área e tem que conviver com uma outra espécie silvestre que não convivia antes. A gente vive uma crise de saúde mundial vindo de animais que vivem em outro ecossistema, que foram expulsos, que são caçados, que as pessoas comem e que criou essa confusão no mundo inteiro. As queimadas fazem isso também, quando você não tem a visão sobre como esses animais silvestres vão estar convivendo no meio ambiente. Por exemplo, algumas semanas atrás eu fui num centro aqui no Rio de Janeiro de animais silvestres que eles são capturados, ou foram atropelados, aconteceu algum acidente, ou também são resgatados pela polícia para que eles possam ali sair desse contrabando e ser tratados para poder ser enviados novamente à natureza. Só para vocês terem noção, o major de carreira que ele colocou lá não enviou alimento no período de 2020, acabou com os contratos de todas as pessoas, dos cuidadores naquele local, onde tem inúmeras espécies, tem mais de 3 mil bichos ali, diferentes espécies, que estão com fezes, com bactérias, com doenças, andando e se multiplicando em gaiolas pequenas. Ali pode ser uma bomba que pode sair mais alguma coisa. Por quê? Porque quando a gente tinha pessoas, e mesmo na precariedade, a gente ainda tinha condições de cuidar, de ter as ONGs ajudando ali e fazer esse ecossistema. Então, porque a única solução é que a gente possa fazer um combate internacional, mas não só os parlamentares brasileiros, as ONGs brasileiras, mas a gente fazer um movimento global para acabar com o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro do poder, para a gente começar a pensar na reestruturação de um programa socialista ambiental, não que vise diretamente o mercado para ajudar, mas que o próprio Estado consiga se manter, que tenha orçamento, que tenha uma política pública para poder cuidar disso, e não deixar ser sucateado completamente, como o Bolsonaro tem sido feito. David, estás a falar do centro de tratamento do IBAMA. Morreram 600 animais nos últimos meses. Sim, 600 animais, é assim uma 600 situação... animais é a conta que temos, não é? Porque...
Porque a gente tem certeza que foi muito mais. Por quê? O que acontece nesse centro? Ele é enorme. Tem jacaré, tem pássaros, aves de todos os tipos, tem primatas. Tem muitos primatas. E eles, por eles não terem alimentação e cuidadores, o general chegou lá e tirou os 4 cuidadores que estavam lá, só para você entender. Cuidadores são aquelas pessoas que cuidam dos bichos, limpam a gaiola, estão ali no convívio. Então, quando você tira isso e deixa uma equipe que não consegue dar conta de todos os animais, então eles vão ficar cagados, não vão conseguir trocar um espaladrapo, não vão conseguir fazer um curativo. Então, você está ali colocando esses animais ali em completamente risco, em todo aquele ecossistema ali. Então, a gente entrou com uma ação para poder tirar esse almirante aí do IBAMA, que está lá no IBAMA, só que é isso. Quando você olha para o IBAMA no Rio de Janeiro, você vê que está tendo a mesma ação em São Paulo, que está tendo no Rio Grande do Sul, que está tendo no Pará. É que ele fez isso como um projeto para acabar com o ecossistema brasileiro. Ele é um econocida, porque é isso que ele é. O Bolsonaro e o projeto dele é sobre isso. Então, se a gente não conseguir com uma grande articulação internacional, porque aqui a gente está indo no STF, a gente está indo no Ministério Público Federal, a gente está indo em todos os lugares, mas a gente não está tendo uma resposta imediata. Mas com o caso do Pantanal e da Amazônia, a gente teve várias respostas e várias pressões ao governo. Então, parte do papel de nós parlamentares, nós participantes da ONG e também pessoas da sociedade civil a entenderem que o ecossistema e o meio ambiente é muito importante para a sobrevivência do planeta, da humanidade, porque são os sintomas que está tudo acontecendo aí, dessa falta de estruturação que coloca a gente no meio de uma pandemia dessa. Então, o melhor caminho é o Bolsonaro, genocida, equinocida, seja tirado do poder para que a gente possa tirar aí e reestruturar essa sociedade que a gente está vivendo aí e ter aí também, querendo ou não, precisamos falar dos fundos das grandes empresas privadas, porque a gente não tem recursos, não tem óleo para colocar nos carros, nos helicópteros, e mesmo quando a gente consegue fazer isso e dá uma multa, o Bolsonaro vai lá e retira. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai lá e retira. Quando a gente pega o IBAMA no Brasil, se ele pegar maquinário no meio da Amazônia, eles podem queimar, e o Bolsonaro vai lá e defende. E está botando o processo de grilagem em terra de indígenas no Brasil. Para 2021 é muito pior. Não temos orçamento. Aqui o meio ambiente está completamente paralisado. E se as pessoas não entenderem a urgência que é lutar pelo meio ambiente, assim como lutar contra o Bolsonaro, lutar com todas as outras instâncias de ataque que esse governo faz, a gente vai acabar com todo um ecossistema e o mundo inteiro vai estar pagando essa conta, porque a Amazônia fica aqui, nessa parte. E muita biodiversidade, muita coisa que a gente tem no mundo vem daqui, muita cura para a doença ainda vai ser encontrada no meio da Amazônia. Então, se a gente não se juntar agora e criar consciência, cada um e cada uma, lutar pelo ecossistema, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui, que tem ataque desse equinocida, a gente não vai conseguir ter um futuro para o nosso planeta. Porque a gente só vai adoecer cada vez mais e mais, e novas doenças vão aparecer por causa dessa devastação enorme e desse plano contra o meio ambiente. E por isso que o Brasil pede socorro, por isso que a Amazônia pede socorro, por isso que a gente pede socorro, porque não está dando o suficiente para todos aqueles que estão na linha de frente, sejam especialistas, sejam pessoas no terceiro setor, sejam políticos, sejam qualquer pessoa que esteja lutando pelo meio ambiente. Nós estamos imobilizados porque a gente não tem recursos para lutar, a gente não tem recursos para ir no lugar, a gente não tem nada como fazer a não ser atacado. Temos aí os direitos, os indígenas sendo assassinados, temos história todos os meses que eles entram na terra indígena, matam eles e não tem processo. Não tem processo. Nossos defensores de direitos humanos estão sendo assassinados o tempo todo porque vão e falam dos grileiros, do pessoal que está fazendo as queimadas, e esse governo genocida está protegendo eles.
O projeto deles é acabar com o nosso ecossistema, é acabar com o povo da mata, é acabar com o povo mineirinho, é acabar com todo esse povo. Mas a gente não pode deixar uma ação global, coordenada, com parlamentares, com o terceiro setor e a sociedade civil, é mais que necessário para que a gente possa passar por esse momento tão dramático que a gente vive na sociedade brasileira e principalmente no nosso ecossistema. Desculpa ter me estendido um pouco, gente. Obrigada, David. Silvana. Olha, a sua fala foi excelente. Eu vou só fazer algumas pontuações, complementações, na verdade. O governo, eles têm prevaricado o tempo inteiro, que deveria cumprir a lei, na verdade, ele está descumprindo. O que houve foi um crime nos CETAS do Rio de Janeiro. 600 animais morreram de fome, morreram por falta de cuidados de saúde. E isso está previsto, é um artigo que está na Lei de Crimes Ambientais, é uma lei federal, a Lei 9.605, no artigo 32. É um crime, o próprio governo não respeita a lei e por isso prevarica. E deveria ser criminalizado, condenado, punido por isso. O que o David falou é absolutamente correto. O Pantanal está sendo e foi devastado e vai continuar sendo, assim como a Amazônia, também por conta da pecuária. Né? Hoje, 90% do desmatamento no Brasil se deve à pecuária. Isso a gente precisa, né, parar de alguma forma. E como o David lembrou, e eu falei na outra live, repito agora, a ONU, através do painel de biodiversidade, divulgou um relatório dizendo: parem o desmatamento no mundo. E eles dizem: evite o consumo de carne. Eu digo: não comam carne, porque a gente está se destruindo. E o Brasil é um projeto da pecuária, né, da pior consciência do agro. Eles querem o dinheiro pelo dinheiro e não pensam nas consequências. Então, o governo e essas pessoas sequer têm cuidado com as próprias gerações, porque o que a gente faz é a preservação de hoje para dar, né, um futuro e esperança para as novas e futuras gerações. E nem isso, pelas próprias gerações deles, eles têm qualquer cuidado. Então, esse projeto de destruição absoluto pelo qual o Brasil está passando, a gente, como o David bem falou, as ONGs, a ANDA não tem recursos, muitas não têm, e qualquer ONG que agora faça um trabalho em defesa é atacada através de processos, intimidações, ameaças, todo tipo de coisa. Aliás, David, a gente não pode falar Bolsonaro genocida, porque quem fala Bolsonaro genocida, aí desculpa, eu falei Bolsonaro genocida, né? Então a gente tem que evitar falar Bolsonaro genocida. Quem diz isso é preso. É preso, é ameaçado, sofre processo. É isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. E claramente é todo um governo. E, infelizmente, eles ainda têm um pouco, caindo cada vez mais de apoio. E esse pacto global que o David falou, é isso, nós estamos aqui para isso. Francisco, eu espero que mais eurodeputados, que deputados portugueses e que parlamentares aqui no Brasil, junto com o terceiro setor, possamos estar unidos para fazer o enfrentamento com ética, né, que o outro lado não tem, e a não violência, dessas questões que são tão urgentes, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Francisco. Não, o que me assusta em boa parte é saber que muitos dos nossos irmãos brasileiros morrem a defender algo que é de todos, que é comum, que é do mais básico e elementar. E não é por acaso que os rankings nos assassinatos de líderes indígenas, de pessoas, líderes que estão à frente de movimentos ambientalistas e mesmo direitos humanos, no Brasil é dos mais elevados. Portanto, estes são daqueles rankings que nenhum país se devia orgulhar e infelizmente, pelo que me parece e pelos dados que são conhecidos, nada se faz para realmente proteger quem nos protege. E isto acaba por ser assustador, porque o que nós vemos é que ninguém está impune a perder a sua vida na defesa da proteção da vida de todos. E isto é muito assustador. Nós na União Europeia vivemos numa bolha,
Eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas não tem a percepção do que é viver num sistema de pré-ditatorial ou mesmo ditatorial. Eu considero que o Brasil está num sistema pré-ditatorial, portanto faltam poucos mecanismos e pouco tempo, se tudo continuar da mesma maneira, para entrarmos num regime plenamente ditatorial. Aliás, vê-se agora, só porque há a liberdade de opinião de criticar, quer-se acredita ou não, quer-se respeita ou não a componente de chamar genocida ao líder brasileiro, que foi eleito, foi eleito e foi, mas a nível de liberdade de expressão, prender alguém porque chama genocida ou porque tenta, pela sua liberdade de expressão, garantir que pelo menos a sua voz é ouvida, parece-me um mau sinal e parece-me um dos muitos passos que encaminham o Brasil para uma ditadura, e nesse sentido é que eu digo que o Brasil está numa pré-ditadura, e por aí é muito importante que nós, que vivemos nesta bolha que é a União Europeia, acordemos para esta realidade e acordemos e tentemos fazer ao máximo para que quem decide na União Europeia, nomeadamente a Comissão e os líderes que estão no Conselho Europeu, portanto, os líderes dos Estados-membros, nomeadamente Portugal, António Costa, líder do governo e socialista, que realmente acorde para a dura realidade, em que nós temos que travar este estilo de políticas. Eu considero mesmo genocidas, não só na parte social e económica, mas por esta globalidade. Portanto, quando nós não temos políticas, como o David falou, que realmente protegem a biodiversidade e a tornam como o elemento mais importante para caminharmos para uma sociedade descarbonizada e que realmente divida bem a riqueza, que descentraliza a produção de energia, que garanta alimentos saudáveis à maioria da população, que garanta também o acesso à educação, uma democracia transparente, livre, aberta, com rotatividade. Quer dizer, se nós não temos este ecossistema para ser a base de tudo isto, parece-me que tudo o resto está condicionado a desaparecer. E é preciso, eu sinto isso, que no Parlamento Europeu também mais eurodeputados acordem para esta dura realidade e se juntem a uma causa que no fundo é de todos. Falavas desta questão social, só com este governo Bolsonaro não foram criados postos de desemprego, porque isso não existe, mas mais 14 milhões de pessoas ficaram desempregadas e hoje quase 40 milhões de pessoas no Brasil estão na pobreza e vivem com menos de R$8 por dia. Eu não conheço a realidade macroeconómica do Brasil a fundo, mas os dados assim demonstram que realmente o projeto económico e social do Bolsonaro não colhe frutos, portanto não consegue dividir a riqueza, não consegue catapultar o Brasil como uma potência em áreas como a preservação da biodiversidade, que tem um potencial imenso a nível turismo, a nível, como o David falou muito bem, da pesquisa científica de novas curas, de modo a respeitar os ecossistemas. Portanto, nós podemos estar a falar da destruição das próximas vacinas para uma série de doenças. E isto é completamente inconcebível. O Brasil está a perder uma oportunidade de ser pioneiro até nesta área da biotecnologia. Portanto, é mesmo um projeto completamente falhado. E nesse sentido, é depois ainda mais assustador ver que uma realidade como a do Brasil, que tem disparidades tão grandes de riqueza e dividamos a riqueza, e estruturalmente tem uma grande dificuldade em algumas zonas de realmente capacitar a comunidade para que ela consiga evoluir, que muitas vezes demora décadas. Portanto, não são projetos que se fazem em 4 anos, como os políticos normalmente pensam que acontece. Portanto, tem que haver um pacto alargado. Exatamente, tem que haver um pacto alargado, e aí também tem que haver cedência de várias partes para que se consiga sentar à mesa e dizer, ok, nós conjunto temos que fazer aqui uma coligação para ver quais são as áreas mais fundamentais, concordamos nestas, discordamos nas outras, mas estas são fundamentais, vamos avançar. E parece-me que isso não existe no Brasil, e falta, da minha perspectiva, uma alternativa que consiga agregar em torno de uma visão comum ou mais comum, para que realmente se consiga não só destornar este projeto
completamente irreal, que é o projeto económico e social de Bolsonaro, mas que consiga também oferecer uma solução que se baseie nesta transição para uma sociedade mais descarbonizada, mais equitativa e mais justa. Pegando, e aproveitando que foste tu a última pessoa a ter a palavra e pegando num assunto que gostávamos de explorar também aqui nesta live, e já vamos quase com 1 hora de conversa, isto passa de facto muito, muito rápido quando temos temas interessantes. Olhando para a liberdade de expressão, tu próprio já foste vítima dessa falta de liberdade de expressão por parte de Jair Bolsonaro, já foste bloqueado numa rede social, portanto, olhando para isto todos os dias, é verdade, já podes ostentar essa medalha, é verdade. Nessa eu ganho, porque já foi ameaçado de morte em todos os sentidos. Quando o Glenn começou a fazer a publicação, eu tenho que andar com segurança armado e eu não posso sair de casa. David, ainda ando. O último mês a gente ainda recebeu mais ameaças de mortes, diretamente no e-mail do Glenn, que a gente já passou para a investigação. A Comissão Interparlamentar em Genebra já deu um parecer que o governo brasileiro precisa me dar escolta e o governo brasileiro não me dá escolta. Então, tem que pagar a segurança privada para ter no mínimo de segurança para mim, para o meu marido e para os meus filhos, por causa do trabalho que a gente empenha pela democracia. Então, ele não me bloqueou no Twitter, não, mas eu acho que é pior. É bem pior. Aliás, o que foi dito no início é que tu substituíste um deputado que sofreu por escolhas pessoal, emigrou, fugiu para proteger a sua vida e a sua família. O que as pessoas não falam é que o que foi utilizado contra ele foi terrorismo, porque falavam que iam matar ele, falavam que iam matar a família dele, e ele chegou a um determinado momento que ele não conseguia viver com aquilo mais e precisou sair do país. Claro. Um deputado eleito democraticamente tem que fugir do país. E semana passada fez 3 anos do assassinato da Marielle Franco, uma grande... que era minha amiga pessoal, a gente foi vereador junto, estava com ela naquele dia, e até isso a gente não tem resposta, né, dentro dessa democracia que se chama Brasil, que está instaurada dessa forma. Mas aí, só para poder pegar um gancho que você estava falando, Francisco, sobre a forma de uma ditadura que deve estar se formando no país. Essa ditadura ela vem se formando desde que o Bolsonaro foi lá eleito, passou o primeiro turno, ele já tinha falado que tinha fraudado a votação, né, exatamente com a mesma tática que o Trump estava usando, que fraudou a eleição, que ele teria ganho no primeiro turno, e ele falou depois que tinha documentos para comprovar. Ele vem construindo uma narrativa de que se ele perder em 2022 é porque não tem voto impresso, porque eles estão fazendo coisas contra ele, e ele já vem nessa narrativa. Mas também, muito bem colocada pela Silvana, que esses 20 e poucos % dele são essa camada que ele conseguiu colocar de capilaridade trabalhando no país inteiro, onde ele modificou a Polícia Federal, a Polícia Civil, os militares em postos grandes de trabalho. Então, isso cria uma rede assim, que eles conseguem realmente se organizar e também, à base das fake news, se manter ali com essa porcentagem de poder, porque eles criam o tempo todo inimigos como a Venezuela, como a Cuba, como se a gente tivesse... A gente está muito mais atrasado que esses países, né, nessa escala da pandemia e como eles trataram isso. A gente lá na Amazonas, a gente teve que pegar oxigênio da Venezuela, e o governo Bolsonaro nem agradeceu a isso. Então, existe sim um caminho aí, porque principalmente o Brasil agora está isolado praticamente do mundo, ninguém está deixando os voos saírem do Brasil, então pode ser um sistema que eles vão ter querendo implementar uma ditadura em algum ponto, porque eles têm falado as palavras cada vez mais de ordem, mais duras, de que, inclusive uma entrevista hoje, que em algum momento ele vai ter que agir contra o STF, e que é por causa do fechamento que o STF está fazendo. Então a gente tem que estar prestando atenção também, com muito cuidado, sobre o que o governo Bolsonaro quer fazer aqui. A Anda Silvana integrou esta Rede Nacional de Combate à Desinformação já muito, exatamente com o objetivo de evitar o propagar de toda esta questão.
Exatamente. A ANDA é uma das 4 agências de notícias que agora faz parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação. A situação está tão grave em relação às fake news, a esses tempos de pós-verdade, e aqui no Brasil, principalmente com o governo Bolsonaro, que não basta informar, que antes a gente tinha preocupação de passar uma informação de qualidade. A verdade, a ética sempre foi uma premissa da ANDA e será para todo sempre. Mas agora a gente também tem que combater a desinformação. Então, os veículos de imprensa sérios estão tendo duplo trabalho, informar e combater também a desinformação, que graça. Mas tem, assim, além às vezes, a ingenuidade, a ignorância de algumas pessoas que não sabem, né, como nós da imprensa, que rapidamente a gente identifica uma notícia que é falsa. Eu recebi pela rede, estão espalhando, segundo um grupo britânico, a ivermectina. Então, que grupo britânico? Né? Então, eles simplesmente soltam, não tem nome, não tem estudo. A gente é fácil de detectar, mas a massa, no geral, não. Então, é um trabalho muito grande e a imprensa em todo o mundo está se unindo para combater isso. E aqui no Brasil, todo mundo aqui, eu também fui intimidada, vocês sabem, eu comentei, a ANDA, em 2018, começou a sofrer ataques muito sistemáticos, fomos hackeados nos últimos 2 anos, 2 vezes, o site foi quebrado, e aí falta de recursos, a gente tem que refazer todo o site, ou parte do conteúdo, que é um conteúdo histórico próprio da ANDA, a gente acabou perdendo, mas, e isso a gente já denunciava, um deputado aqui, o Gianazzi, aqui de São Paulo, ofereceu uma denúncia na época, porque era um atentado contra a democracia, um atentado contra a liberdade de imprensa, né? E a nossa voz e o terceiro setor de atuar. Mas, enfim, eu espero que tudo isso, esse nosso encontro é fantástico, a gente possa verdadeiramente ir crescendo nesse sentido de retomar a democracia, porque hoje eu não considero que o Brasil viva na democracia, e que juntos, aí como o David falou, o Francisco também, nesse pacto global, a gente melhore a situação no país, porque a imprensa está sendo mais castigada, o terceiro setor bastante, a ANDA é terceiro setor e imprensa, então vocês imaginam o que a gente passa, mas a gente vai retomar. Em relação ao Pantanal, os técnicos, que foram milhões de espécies perdidas, alguns estimam 10 milhões, né, de animais morreram durante os incêndios, a gente só vai recuperar aí com boas políticas em 50 anos. A Amazônia, a gente está muito perto 50 do anos, só 50 anos. 50 anos, não estaremos mais aqui. Mas a Amazônia, alguns cientistas, a gente tem grandes nomes aqui no Brasil, Carlos Nobre, o David conhece, já dizem que a Amazônia atingiu o turning point, ou o ponto de inferência, e a partir de agora a gente começa num processo de savanização. E isso vai ter impactos, porque a quantidade de riqueza que tem a Amazônia também tem uma alta quantidade de vírus, e são vírus com altíssimo potencial zoonótico. No mínimo, 50% deles têm potencial zoonótico, que isso vai refletir em novas pandemias mais letais, mais extensas. E, se não, a comunidade internacional, verdadeiramente, e aí o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, não se voltarem, se debruçarem por esse assunto com a seriedade que ele precisa ter, realmente, em poucos anos, a situação estará grave em Portugal, em toda a Europa, como hoje estamos aqui no Brasil. Em relação a esta questão da desinformação ainda, desculpa insistir, mas todos os dias vemos nas redes sociais apelos de jornalistas, de cidadãos que se manifestam contra estas políticas, que no fundo exercem a sua liberdade de expressão e que são detidos. O que é que está a acontecer? Agora, no Brasil, qualquer coisa que se diga se invoca a Lei de Segurança Nacional, o que é um absurdo.
Então, ao mesmo E as tempo... pessoas são acusadas, é isso? E as pessoas são acusadas, são presas, respondem a processo, né? É possível se fazer uma manifestação em frente ao Planalto contra o Supremo Tribunal Federal. Pode chamar os ministros de todas as piores palavras possíveis, mas no momento em que se estende em frente ao Planalto, ao Palácio, uma faixa Bolsonaro genocida, 5 pessoas foram presas ontem. E outras, em Uberlândia também, pessoas que se manifestaram, 25 pessoas, mais um foi preso no dia, também estão sendo chamadas para depor, enfim, sofrendo processo. Então, no Brasil, nas redes sociais, o que se diz também, existe aí uma coisa louca, que é uma organização, são advogados do Brasil, conservadores, né? Eles estão juntos, policiando as mídias sociais, e quem falar mal do Bolsonaro será processado. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Oi. Oi, então, assim, uma informação. Hoje, mais cedo, antes da gente entrar, o STF falou que não pode ficar mais prendendo protestantes com essa lei de segurança nacional. No entanto, que teve um grupo de parlamentares, colegas meus e alguns ativistas que pegaram uma faixa hoje e foram lá em frente ao Planalto e estenderam e mostraram o Bolsonaro genocida lá em São Paulo, aqui no Rio também aconteceu. Então, uma grande vitória que a gente teve aí, porque a gente ainda tem muita gente lutando do nosso lado e ainda, por enquanto, temos aí os organismos ainda funcionando de uma certa forma capengado, mas funcionando ainda. Que bom, isso é muito bom. O Felipe Neto, que é um grande influencer aqui no Brasil, ele reuniu 4 escritórios, não é, David, que estariam preparados para que as pessoas que sofressem algum tipo de processo por se manifestarem contra o Bolsonaro, adjetivando, né, não pode falar, o Bolsonaro genocida, agora já pode, que bom, então eu não vou ser presa. Não, pode falar à vontade. Isso, o movimento é o Cala a Boca e já morreu, não é? Cala a Boca já morreu. Cala a Boca, foi exatamente isso. Cala a Boca já morreu, foi exatamente isso. Então, Patrícia, para poder tentar dar uma encaminhada, eu acho que a reunião está muito boa, eu acho que a gente conseguiu bater bastante aqui. Eu queria ver se a gente não podia construir um documento, e eu tenho a responsabilidade de falar com parlamentares de outros países, mas também queria ver se Francisco não queria me ajudar com a União Europeia para a gente criar esse documento em comum, né? Eu, Silvana, Patrícia, Francisco, que a gente faça uma denúncia, que é uma denúncia contra o Bolsonaro, né? É um crime que ele está cometendo contra a humanidade da forma das políticas públicas que ele tem feito contra o meio ambiente, que tem um ataque direto e tem um efeito direto na biodiversidade do mundo, mas não só da Amazônia. E que se a gente pudesse trabalhar com parlamentares dos Estados Unidos, da União Europeia, de todos os países, para que a gente assine esse documento entregue, eu acho que seria um bom caminho para a gente começar aí uma retaguarda forte contra esse genocida, etnocida aqui no Brasil. Aí é uma ideia de trabalho conjunto. Está lançado o repto. Tudo que for para ficar com cabelos brancos, alinho, é sempre assim. Não, mas será um gosto sentar-me com o David e com a Silvana para pensarmos num método responsável e eficaz para pressionar o governo de Bolsonaro e que seja o mais alargado possível. Portanto, aqui parece-me que também há muitas pessoas mesmo de vários espectros políticos, esquerda, centro-esquerda, centro-direita, até em Portugal. Até em Portugal e mesmo no Parlamento Europeu que perante um documento fundamentado e com um objetivo muito específico subscreveriam com gosto, parece-me. Portanto, claro que sim, vamos sentar-nos e vamos partir pedra, como se costuma dizer aqui por Portugal. Que bom.
Aliás, o Francisco encabeçou agora, recentemente, uma lista, né, com 65 deputados à Comissão Sim, escrevi Europeia. a carta à presidência portuguesa. À presidência portuguesa. Em relação ao Mercosul, exatamente, foi uma questão que falámos no live anterior e que já referenciámos há pouco, precisamente por causa desta decisão que hoje tivemos da Provedora de Justiça Europeia. Estamos mesmo na fase final da nossa conversa, apesar de termos imensos assuntos ainda que podíamos continuar a abordar aqui. Queria pedir-vos a cada um uma mensagem final nesta nossa conversa. Silvana, começamos pelas senhoras, sem desprimor. Eu agradeço imensamente, é sempre uma alegria e felicidade. Eu acho que, mais do que nunca, esse é um momento de união, não só no Brasil como no mundo. E eu fico muito feliz que a gente esteja aqui, neste momento, criando essa aliança entre o Parlamento brasileiro e o Parlamento Europeu, com o David e com o Francisco. Volto a repetir, são dois homens, dois políticos que eu confio plenamente, que têm uma retidão, uma ética, que são exemplos, né, para toda a sociedade, e discutindo temas tão importantes e que a gente possa avançar construindo, somando para multiplicar e trabalhar em benefício não só do Brasil, mas também de uma consciência maior, integrada em relação as questões ambientais, as questões animalistas, as questões sociais, de uma forma geral, e porque a gente tem, né, como seres humanos, uma responsabilidade muito grande em cuidar de todos os seres em situação de vulnerabilidade. E aqui no Brasil, a situação econômica está muito grave, a linha da pobreza aumentou muitas pessoas, o discurso é terrível, a economia está despencando por causa da Covid, a gente já sabia antes que ele iria usar esse tipo de argumento, não, é um projeto político, e se a gente conseguir, nessa coalizão internacional de vários países, a atenção para o Brasil, teremos aí formado um comitê com atenção para também qualquer outro lugar do mundo que esteja numa situação semelhante pela qual o Brasil está passando. Eu quero agradecer muito a oportunidade e foi uma live maravilhosa. David. Bom, eu quero agradecer esse espaço, acho que foi uma troca muito boa, com muitas ideias. Não poderia colocar melhor, né, que é a Silvana, para a gente poder estar falando aqui do país. Espero que a gente possa realmente não fazer de uma forma de utopia, mas realmente conseguir fazer esse grupo de trabalho, porque eu acho que é muito necessário para os momentos que a gente vive. A extrema-direita ela tem se levantado em vários países do mundo e muitas das bandeiras da extrema-direita é acabar com o nosso ecossistema, é atacar os direitos humanos, estar ali acabando com todo esse projeto que a gente quer que seja uma política mais humana, de conexão entre as pessoas, de conexão com o meio ambiente, de conexão com todas essas pautas, que é a gente viver em harmonia nesse planeta, que somos todos seres humanos que convivemos, apesar das fronteiras que a gente tem, mas que a gente não tenha fronteira para solidariedade, para ter empatia, que a gente não tenha fronteiras para a gente poder ajudar uns aos outros em momentos tão difíceis como foi o ano passado, como está sendo esse ano, e se a gente tiver a possibilidade de construir grupos que vai trazer melhoras, que vai trazer trabalho e conectar tanto a alegria, mas as fraquezas, as doenças, e trazer soluções, ou procurar no mínimo soluções, ou então deportar, tirar esses canalhas que estão no poder, que estão fazendo isso com a população, que a gente encontre força, no mínimo, na luta, entendendo que os companheiros que estão do lado, as companheiras que estão do lado, são pessoas que também acreditam nesse caminho e que vão dando força e que vão revigorando para que a gente possa criar um futuro melhor para todos e todas nesse planeta maravilhoso que é a nossa Terra. Obrigada, David. Francisco. Eu fiquei com a parte mais difícil, que é depois que foi a última, ouvir dois brilhantes encerramentos. Tem que, das duas uma, ou fazer o melhor, ou então simplesmente
agradecer este bocado e acho que já foi tudo dito, e aqui o meu compromisso, como sempre, de encontrar estas pontes que são tão necessárias entre um país irmão, que temos laços históricos tão grandes e temos uma profundidade tão imensa e no fundo vivemos nós de uma maneira não tão brusca, mas também vivemos a crise climática, mas parece-me que há aqui um alerta muito grande que tem que ser dado para a situação económica, social e ecológica que se vive no Brasil, e que se demonstrou por coisas tão absurdas como o David, que é um deputado federal, ter que ser protegido por seguranças privadas para se proteger a ele e à família, e a Silvana também, que é impedida muitas vezes de fazer o seu trabalho em prol da comunidade, e isso pode ser que acorde algumas pessoas que vivem nesta bolha que é a União Europeia para ajudar efetivamente este país e estas populações. E ainda bem que criámos, Silvana, este espaço para podermos falar abertamente sobre os temas que precisam de ser falados e, no fundo, tentarmos encontrar soluções execuíveis para travar esta loucura que emana de tantos lados e de tantos governos. Francisco Guerreiro, David Miranda, Silvana Andrade, é sempre um gosto conversar convosco. Desta vez o David juntou-se a nós. Muito obrigada por este tempo que nos dispensaste e por todas estas mensagens que conseguiste passar às pessoas que nos acompanharam. Francisco e Silvana, como sempre, a vossa luta aqui revelada e aqui exposta nestas nossas conversas. Obrigada pela presença dos três. Nós voltamos a conversar no próximo mês, no próximo dia 19. É mais uma conversa Portugal e Brasil unidos pelo meio ambiente. Obrigada a todos e uma boa noite. Você já ouviu falar no Dia do Fogo? É uma data em que os desmatadores saem por aí queimando florestas impunemente. Eu lamento informar, mas no Brasil isso existe. Essa é a cidade de Novo Progresso. 25 mil habitantes vivem aqui, nesse município que fica dentro da área de proteção ambiental de Jamanchim. A cidade é uma criação recente. Os primeiros moradores começaram a se estabelecer por essas bandas na década de 80. A emancipação política do município só veio em 1993. A economia de Novo Progresso movimenta cerca de R$400 mil por ano e está concentrada na extração de madeira, no garimpo e também na pecuária de corte. Novo Progresso também tem a própria imprensa, representada pelo jornal Folha do Progresso. Veio desse jornal tão pequeno, feito por uma comunidade tão pequena, o aviso de algo grande. Dia do Fogo. Produtores planejam data para queimada na região. E no texto do jornal você lê: o jornal Folha do Progresso conversou neste fim de semana com uma das lideranças. Elas querem o dia 10 de agosto para chamar a atenção das autoridades de que, na região, o avanço da produção acontece sem apoio do governo. Precisamos mostrar para o presidente que queremos trabalhar, e o único jeito é derrubando. E para formar e limpar nossas pastagens é com fogo, argumentou. Quando esse alerta foi feito no começo de agosto de 2019, o governo já tinha sido constrangido pelos dados do INPE, o instituto responsável, entre outras coisas, por monitorar o desmatamento da Amazônia. Em julho de 2019, o Brasil derrubou 278% mais florestas que no mesmo mês do ano anterior. O governo federal, bem ao seu modo, tomou medidas a respeito desse número tão assustador. O governo demitiu o diretor do instituto que divulgou esses dados.
Segundo o presidente, divulgar o número foi uma insubordinação e também uma falta de patriotismo. Se o dado fosse alarmante, ele deveria, por questão de responsabilidade, respeito, patriotismo, procurar o chefe imediato, caso o ministro. Olha, ministro, tem os dados aqui, a gente vai divulgar, porque não devemos divulgar. O senhor se prepare, vai ter alguma crítica, assim que tem que ser feito. E não de forma rasa, como ele faz, simplesmente coloca o Brasil numa situação complicada. Além de demitir quem monitora o desmatamento, o governo deu um outro sinal verde para que os desmatadores atuassem. O governo federal simplesmente retirou da região de Novo Progresso a fiscalização contra as queimadas. O IBAMA tinha uma base em Novo Progresso, mas essa base deixou de funcionar porque o Ministério da Justiça, comandado por Sérgio Moro, tirou de lá a Força Nacional, que dava apoio para os fiscais do IBAMA. É esse tipo de postura por parte do governo federal que estimula o movimento do Dia do Fogo em Novo Progresso. É um dia do ano para queimar matas e é para queimar assim, sem mais sem menos. Ninguém sabe muito bem o que está queimando, nem que espécies vegetais ou animais podem sumir para sempre nesse processo. Ninguém sabe nem ao menos como vai utilizar o solo depois que tudo isso aqui virar cinzas. Não existe nenhum planejamento sobre o que fazer depois que tudo queimar. O que há é a vontade de destruir, vontade essa que pode ser vista do espaço. Isso que você está vendo é uma imagem captada pela rede de satélites meteorológicos NOAA, da NASA. Aqui você vê as nuvens brancas e espessas e abaixo delas, se espalhando pelo continente, uma grande massa de fumaça cinzenta. Essa imagem, capturada no dia 16 de agosto, ajuda a dar uma noção do tamanho da tragédia e, como foi produzida por uma instituição estrangeira, não pode ser censurada. Não que o INPE, mesmo sendo perseguido pelo governo, não esteja tentando fazer a sua parte. Essa imagem é do programa Queimadas, liderado pelo Instituto. Cada pequena cruz aqui sinaliza um foco de incêndio. Aqui está um registro do Dia do Fogo, 10 de agosto, a data precisa em que as queimadas se intensificaram. No dia 10, foram 124 focos de incêndio na região de Novo Progresso. Era o recorde do ano, só que esse recorde seria superado já no dia seguinte. No domingo, dia 11, foram 203 casos. As cidades da região começaram a sentir as consequências. A fumaça encobre uma vasta área e obrigou companhias aéreas a cancelarem voos. A tendência do Dia do Fogo foi copiada por outras cidades da região. O que começou em Novo Progresso se espalhou. Chegou, por exemplo, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que registrou 180 focos de queimadas no dia 17. A pior situação é de Altamira, no Pará. Desde o início do ano, Altamira registrou 1.578 focos de incêndio. O que começou no dia 10 ainda não parou, porque esse é o problema de um incêndio. Começar um incêndio é muito fácil, controlar o fogo é que é difícil. É claro que em circunstâncias normais, ninguém jamais começaria incêndios assim intencionalmente. Só que esse é o Brasil de 2019, um país que é tudo menos normal. Conheça o Mov Show, canal do UOL que, entre outras atrações, tem o Meteoro por trás da cena. É a gente falando sobre cultura pop, ciência e filosofia em mais um lugarzinho dessa internet. Toda sexta-feira. Você pode ver, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Ricardo e da Sara. Os dois aparecem aí no tatame como praticantes do Jiu-Jitsu, a arte suave. Sara, a mensagem que segue é do Ricardo e é para você. Diz ele: Sara, você tem sido a minha luz, o meu caminho e a razão da minha felicidade. Minha amiga e esposa que me ofereceu sua fidelidade, amor,
cumplicidade e seu braço para me erguer todas as vezes que não tenho forças e aplaudir todas as vezes que eu consigo vencer. Eu sou porque nós somos. Eu existo porque você existe. Termino essa singela homenagem dizendo que o casal que luta junto, vence junto. Valeu, gente. Beijo!